Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Complete as lacunas. As principais partículas que constituem um átomo são os prótons, os elétrons e os nêutrons. A carga elétrica de um próton é tananã, enquanto a carga de um elétron é tananã. O nêutron não apresenta carga elétrica. A carga de um próton é tananã, a carga de um elétron em valor absoluto. A massa de um próton é tananã, a massa de um elétron. Bom, do que isso aqui está falando, né? A gente tem que completar e colocar algumas coisas. Mas o que ele está falando? Ele está falando de um átomo. Como é que é um átomo? Bom, primeiramente, ninguém nunca viu um átomo. É impossível ver um átomo. O que a gente pode é fazer experiências e concluir através dessas experiências de como é que é um átomo. Então, eu vou colocar aqui de como é que o que as experiências até hoje têm mostrado, que o átomo é constituído de uma área central, de uma região central chamada de núcleo, e em volta desse núcleo tem elétrons girando ao redor, tá? Elétrons. Aqui tem elétrons, tá? Então, essa aqui é mais ou menos um átomo. A gente já viu figuras e desenhos parecidos com esse aqui que faz a gente reconhecer logo que a gente vê, né? Então, todas as coisas na face da Terra são constituídas por átomos. Até o que você não vê. Por exemplo, o ar que você respira é constituído por átomos, tá? E tendo em consideração que o átomo é um núcleo e uma eletrosfera ao redor, vale lembrar que o átomo é um grande espaço vazio. Só que é um espaço vazio, né, de partículas, mas ele é cheio de energia. Tá? Então, no núcleo do átomo, concentra-se o quê? Os prótons. Então, vou fazer um risquinho aqui. Ó. Os prótons e os nêutrons, tá? E ao redor dos prótons e dos nêutrons, que estão unidos ali, juntos ali no núcleo, ao redor aqui voando, estão os elétrons. Então, vou falar mais uma vez para vocês não se sentirem enganados, tá? Isso daqui foram conclusões que os cientistas chegaram através de experimentos. Ninguém nunca viu isso. Tá? Não diga que você já viu um átomo. Você nunca viu um átomo. Você viu um desenho de uma ideia de que alguém chegou. Tá? E depois não venha dizer assim, não, mas você disse. Eu disse segundo o que eu estudei. Tá? Agora, eu vou confirmar que é assim? Eu nunca fiz os experimentos. Eu só estudei e estou reproduzindo o que foi falado para mim. Tá? Então é o seguinte, os nêutrons, eles não possuem cargas elétricas. Os prótons, eles possuem cargas elétricas positivas. E os elétrons, cargas elétricas negativas. Tá? Então eu acho que aqui eu já posso preencher alguma coisa. As principais partículas que constituem o átomo são prótons, elétrons e nêutrons. Que é o que está aqui. A carga elétrica de um próton é positiva. Enquanto a carga de um elétron é negativa. O nêutron não apresenta carga elétrica. Beleza. Tá? Agora vamos ver outra informação aqui. Ó. Aqui. Ó. A carga de um próton é a carga de um elétron em valor absoluto. O que é valor absoluto? Então, para entender isso aqui, nós temos que entender o seguinte. Ó. A carga elétrica de um elétron é negativa. A carga elétrica de um próton é positiva. Se eu juntar um elétron com um próton, eles se neutralizam, tá? Eu gosto, não estou dizendo que eu vi isso em livro nenhum, mas eu gosto de pensar que o nêutron é um próton com um elétron que se juntaram. Aí formou um nêutron, tá? Ou seja, um elétron mais um próton, quando se junta, zera a carga elétrica. Não fica assim um pouquinho negativo ou um pouquinho positivo. Um próton com um elétron fica zero carga. A carga fica neutra. Não apresenta carga elétrica.
É isso que está querendo dizer. Então, o nêutron não apresenta carga elétrica, como se eu tivesse juntado um próton e um elétron. Então, quando eu junto um próton e um elétron, zera a carga. Fica zero, não apresenta carga elétrica. Então, a carga de um próton, ela é o que em relação à carga de um elétron? Ela tem o mesmo valor, só que um positivo e um negativo. Então, o próton e o elétron, ele tem cargas opostas, mas no mesmo valor absoluto. No mesmo valor absoluto, sem contar o sinal, é o mesmo valor, tá? O valor absoluto é isso, é sem levar em consideração o sinal. Então, a carga do próton e o elétron, elas têm a mesma quantidade, só que um é negativo e outro é positivo. Então, isso quer dizer que a carga do próton, ela é igual à carga de um elétron em valor absoluto. Então, ela é igual à carga do elétron. Tá? Um próton ele não é um pouco mais carga do que o elétron, só que o elétron é negativo. Então, quando você junta os dois, sobra um pouquinho de carga positiva, ou sobra um pouquinho... Não. Ela é exatamente, a carga do elétron é exatamente a mesma coisa que a carga do próton, só que uma é positiva e outra é negativa. Então, quando você junta, zera. Por isso que diz a carga do próton é igual à carga do elétron, só que em valor absoluto. Ou seja, sem levar em consideração o sinal. Ok? Agora tem um erro aqui no meu desenho. Qual é o erro? São as proporções, tá? As proporções. Então, se a gente for considerar um elétron, como é que é um átomo? Como é que é um átomo? O átomo, se eu for comparar ele com um estádio, tá? Considerem lá um estádio bem grandão. Um estádio bem grandão. Então, o estádio todinho lá, né? Com as arquibancadas, o campo, tudo aquilo ali, considera aquilo ali um átomo. Tá? Então, lá no meio do campo tem uma bolinha de gude. Aquela bolinha de gude ali no meio do campo é o núcleo do átomo. E as arquibancadas, aquela parede externa do estádio, ali é que estão girando os elétrons na parte mais longe dele. Então, veja, é como eu falei, um átomo, ele é um imenso espaço vazio. Imenso, né? Imenso. Ele é tão imenso que você nem vê o átomo, né? Na verdade. Mas considerando o átomo lá, você fica pequenininho do tamanho do átomo e você olha tudo aquilo, é como se você estivesse no meio de um estádio e lá no meio do campo uma bolinha de gude e lá nas arquibancadas girando ao redor tem os elétrons. Tá? Então esse é o primeiro erro aqui, ó. Porque eu fiz um núcleo muito grande aqui. E o segundo erro é o seguinte, é que os elétrons são tão menores que os prótons, tá? Tão menores que os prótons, que alguns cientistas, alguns cientistas não, os cientistas, eles veem o elétron, ora como partícula e ora como energia. É como se ele não fosse nenhum meio material, entendeu? Então ele é muito pequeno. Então a massa do próton, ela é maior e bem maior do que a massa do elétron. Na verdade, a massa do próton, ela é 1876 vezes a massa do elétron. Tá? Então, o próton, a gente geralmente sinaliza assim, eu acho que é P barra, é 1856 vezes a massa do elétron. Acho que é assim que a gente põe, tá? Então, o elétron, ele pesa bem menos do que o próton. O nêutron, ele pesa igual ao próton, tá? Por isso que eu gosto de pensar até que o nêutron é um próton com elétron junto, e daí virou um nêutron. Daí você fala, não, mas o nêutron daí é mais pesado que o próton. Mas é muito pouco, porque o elétron é tão muito pouco, entendeu? Então, por isso que eu gosto de pensar, não estou dizendo que é, tá? Se for, alguém pesquisou, algum cientista, algum professor, alguém PhD aí em física, pode me dizer, tá? Mas então aqui para completar, a massa do próton é maior do que, né? Ou que, maior que a massa do elétron. Na verdade, o do, eu acho que está errado, tá? Eu aprendi na escola que a gente fala maior que. Então, a massa de um próton é maior que a massa de um elétron. Ok? Agora vamos para o segundo exercício, o segundo problema aqui. Julgue as afirmações. Então vamos julgar. Na eletrização por atrito, os corpos atritados adquirem cargas de mesmo valor absoluto
Você está desconsiderando o sinal. E sinais contrários, tá certo. Quando você atrita um objeto com o outro, né? Atrita, um deles vai ficar com uma carga positiva e o outro vai ficar com a carga negativa. Da onde que vem essa carga positiva e negativa? Foram os elétrons que estão na eletrosfera aqui de alguns átomos de um desses materiais que foi para o outro material. Então, a carga ela não vem de nenhum outro lugar a não ser do próprio material. Então, se eu consigo, por atrito, tirar aqui 1000 elétrons dessa caneta, esses 1000 elétrons que eu tirei da caneta foram para onde? Foram para aquilo que eu atritei, que é a mão. Então, a carga da caneta e a carga da minha mão aqui, que um atritei no outro, elas vão ficar do mesmo valor, só que uma delas vai ficar positiva e outra vai ficar negativa. Por quê? Porque o elétron que estava aqui, que fazia a caneta ficar neutra, quando ele sai daqui, ele vem para a mão. Então, toda a carga que saiu daqui veio para a mão. Então, toda a carga que está na mão, só que negativa, está faltando aqui na caneta. Então, a caneta agora está com a mesma carga que está na mão positiva, só que está na mão negativa, agora está na caneta positiva. Tá? Por quê? Porque o elétron e o próton, eles se separam. Quando eles estão juntos, a carga da caneta, por exemplo, essa caneta aqui, a carga é neutra. Por quê? Porque ela tem a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa nela. Agora, quando eu atrito e tiro carga negativa dela, ela fica com carga positiva. Por quê? Porque agora está faltando a carga negativa que está aqui. E essa carga negativa que estava aqui foi para onde? Foi para a mão. Então, a quantidade de carga que está na mão e na caneta é igual em valor absoluto, só que em sinais contrários. Então, isso aqui está certo. Na utilização por atrito, os corpos atritados adquirem cargas de mesmo valor absoluto e em sinais contrários. Certinho. E a 2. Na eletrização por contato, o corpo neutro adquire a carga de mesmo sinal que o eletrizado. Exatamente. Ó. Então, digamos que a caneta aqui está eletrizada. Tá? Eu estou segurando a borracha, então ela está com a carga dela ali eletrizada. Aí eu vou encostar em algum outro corpo que seja, digamos, condutor. Quando eu encosto, essa carga que está toda concentrada aqui, ela quer sair, porque carga negativa não gosta de ficar junto com carga negativa. Carga positiva não gosta de ficar junto com carga positiva, então ela quer entrar em equilíbrio. E o equilíbrio é o quê? É a carga negativa daqui da caneta, que está em excesso, sair e encontrar outro lugar que fique melhor. Então, quando eu pego um corpo aqui que está eletrizado, por exemplo, está com uma carga positiva, e quando eu encosto em outro corpo que está neutro, a carga negativa desse corpo neutro vai para esse corpo que está positivo. Entendeu? Só que ela não vai toda para lá. Ela vai neutralizar um pouco da carga positiva, só que ela vai continuar positiva. E esse corpo que estava neutro, como parte dos elétrons que estavam aqui saíram daqui, ela passou a ficar positivo também. Então, na eletrização por contato, o corpo neutro adquire a carga do mesmo sinal que o eletrizado. Tá certo. Porque eles compartilham. Tá? Ó, aqui é positivo. Quando eu junto um que está neutro aqui, parte da carga negativa desse daqui vem para cá. Ó. E aqui passa a ficar o quê? Positivo. E aqui não fica negativo. Ele fica menos positivo. Tá? Porque ele não vai zerar aqui. Se ele zerar aqui, aí essa carga que zerou aqui vai querer voltar para cá, porque aqui está positivo agora. Então, a eletrização por contato ela tem essa característica. Quando eu junto um corpo negativo e encosto com um que está neutro, os dois ficam negativos. Ou se eu tenho um positivo e encosto no outro que está neutro, os dois ficam positivos. Tá? E a terceira, na eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de sinais contrários. É errado, é justamente o contrário desse aqui. Tá bom, gente? Bom, se você tiver alguma dúvida, se ficou com uma pulguinha atrás da orelha, alguma dúvida a respeito disso aqui, poste nos comentários desse vídeo, que daí eu posso elucidar, trazer mais informações, tá bom? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilha com os amigos esse vídeo aqui. Até a próxima.